Estamos aí em meio às atividades do Outubro Rosa, né? Que é um movimento mundial em prevenção ao câncer, especialmente ao câncer de mama. E para tratar deste assunto, aqui conosco está o advogado Rodrigo Machado Leal, que atua muito na área da medicina, né? E, doutor Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui conosco. O paciente de câncer, em especial, ele sabe de seus direitos? Primeiro, boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes da CBN. É muito importante a gente conversar sobre isso no mês de Outubro Rosa, né? Porque muito se fala em prevenção, Renato, mas pouco se verifica quanto à efetividade dos direitos do portador de câncer, né? Então, a prevenção é uma coisa, é algo prioritário, porém, quando o paciente já está com câncer, será que ele conhece todos os seus direitos? Né? Quais são esses direitos? Bom, tem uma gama de direitos. O site do INCA é um site um site do governo federal, ele é bem instrutivo sobre isso. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, né? São Paulo. Exato, é o governo federal que mantém o site e ele passa boas informações e acho que bem extensas. Mas, por exemplo, muitos pacientes não sabem que cirurgia de reconstrução mamária, já que a gente está falando do Outubro Rosa e principalmente do câncer de mama, o SUS ele é obrigado a prestar esse serviço de reconstrução mamária e também a Lei Federal 9656, que regulamenta todo o setor de saúde privado, ela também foi alterada recentemente em 2001 e prevê a obrigatoriedade dos planos de saúde em conceder para os seus pacientes que têm o tratamento de câncer mamário e tem alguma mutilação em ambas as mamas ou em uma só, essa reconstrução mamária, inclusive com colocação de prótese e tal, coberto pelos planos de saúde. Isso muitos pacientes nem conhecem esse tipo de mas, doutor Rodrigo, isso está acontecendo na prática tanto para os planos de saúde como também na rede SUS? Sim, acontece. O médico tem que prescrever, tem que fazer avaliação, né, se é necessária efetivamente essa cirurgia de reconstrução mamária, e ela está prevista e acontece. Não tem tido... O problema é a fila, né? O problema é a fila. A fila é grande, tanto é que nós tivemos aí essa semana mutirão. Mutirão, sim. Agora, inclusive, o governo estadual está querendo implantar um mutirão permanente. Até é um pouco curioso isso, né? Se é um mutirão, como é que é um pouco paradoxal. Pois é. Mas as entidades estão se movimentando para tentar resolver esse problema. Agora, a legislação ela está toda preparada, ela existe e nós não temos visto muito problema com isso. O maior problema que a gente tem encontrado, pelo menos na nossa prática, na militância, é quando se trata dos tratamentos mais modernos. Por exemplo, quimioterapias via oral, que não precisa da internação do paciente, porque os tratamentos mais antigos, eles eram também eficazes, porém demandavam uma internação do paciente, era uma droga infundida, tinha muita efeito colateral, etc. Hoje em dia a medicina evolui muito, os grandes laboratórios desenvolvem pesquisas e investem muito, e hoje a gente tem tratamentos muito mais modernos, de quimioterápicos muito mais eficazes, inclusive sem a necessidade de internação do paciente e sem a necessidade de infundir drogas pesadas. Hoje em dia tem muitos tratamentos que são pílulas que o paciente toma em casa. E aí o que acontece? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela limita um pouco, ela limita os direitos mínimos dos pacientes. A gente tem que dar ênfase à palavra mínimos. Todo o rol de procedimento da ANS, ele prevê a cobertura mínima dos planos de saúde. Mas não quer dizer que o tratamento tem que ser negligenciado ou tem que sempre se atrelar ao mínimo. Lembre-se, a autonomia do médico nessa seara toda, ela é absoluta. E isso já o STJ já deixou pacificado, o Superior Tribunal de Justiça já deixou pacificado, que o médico que está cuidando do seu paciente, ele tem autonomia total para prescrever o tratamento. Entendi. Então, e o plano de saúde não pode limitar. Entendi. Entendeu? Então a briga é justamente essa, né? A prescrição médica, de repente, por um tratamento mais caro, e o plano não quer atender. Claro, às vezes o tratamento é mais moderno, mais eficaz, porém mais caro. Claro. E aí o plano limita, e o SUS também não tem nas seus halls de medicamentos excepcionais a previsão desses tratamentos. O que sobra para o paciente? Briga judicial. Briga judicial. Bom, eu queria saber do senhor, para daqui a pouco, depois do repórter CBN, a questão da fila. Sim. Então, o paciente, sabendo de seus direitos, ele vai lá e diz, bom, é o seguinte, eu já fiz aqui a mastectomia, né? Sim. E passa um tempo, tem um período depois que ele pode fazer a cirurgia reparadora, né? A cirurgia plástica. Ele chega lá e diz, não, mas é o seguinte, essa cirurgia aí só daqui a 2, 3 anos. E aí, como é que ele faz? Daqui a pouco, depois do repórter CBN. Perfeito. 13h07, a gente segue conversando aqui com o advogado Rodrigo Machado Leal sobre os direitos da pessoa com câncer. O senhor estava nos falando aqui
do direito à cirurgia reparadora, né? A cirurgia plástica, para quem fez a mastectomia. Aí vai lá paciente no SUS, na rede pública, e aí recebe como resposta: não, mas é o seguinte, tem uma fila aí de 800 pacientes, vai levar uns 3 anos para você conseguir fazer a cirurgia. Tem que esperar ou provocando a justiça é possível antecipar? Renato, todo direito cesseado gera uma pretensão resistida e uma possível demanda judicial, tá? Agora, o que a gente tem também ter um pouquinho de cuidado é não fazer com que o judiciário se torne uma ferramenta de furar a fila do SUS a todo momento, né? Então, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então a gente também tem esses cuidados e, por exemplo, você está falando da reconstrução mamária, que tem a fila do SUS, eu não sei como é que está a regulação dessa fila, mas com certeza um dos caminhos é buscar o judiciário. Agora, o que a gente tem visto com muito mais efetividade que o judiciário tem empreendido é essas negativas, tanto do SUS quanto da rede privada, de tratamentos, por exemplo, medicamentosos, que são, às vezes, até são tratamentos coadjuvantes a uma mastectomia, por exemplo, ou de todos os outros cânceres, né? E são tratamentos veementemente e repetidamente negados, tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS. Ora porque não está na lista de medicamentos excepcionais do SUS, ora porque não está dentro do rol mínimo previsto pela ANS Medicamentos. Mas a gente repete, a ANS estabelece direitos mínimos do paciente e ela também tem uma importante acepção aí nessa história. Quando um plano de saúde ou o SUS ele prevê o tratamento oncológico, por exemplo, ele não pode dar um tratamento até um certo ponto. Por exemplo, não, eu faço uma cirurgia, mastectomia, mas não lhe cobro a quimioterapia adjuvante, que seria mais importante até para que o câncer não recidive, não volte, né? Então, aí sim o judiciário tem sido muito eficaz, se consegue liminares em espaço de tempo reduzido, 3 a 5 dias, tu consegue uma liminar judicial. Porque é o seguinte, né, você recebe... E não tem fura-fila, né? Não, pois existe isso. Essa é a questão, né, doutor Rodrigo, porque para o paciente, no caso de tratamento de câncer, a questão é para ontem. Claro. Né? Você recebe ali indicação clínica, né? A prescrição médica. Perfeito. Quer o tratamento, saiu do consultório, quer começar o tratamento agora, né? Qualquer e aí, o dia... que acontece? Chega lá, bate na trave? Agora, quando a gente fala de reconstrução mamária, isso é um tratamento estético que pode aguardar. Sim. Então, por isso que eu friso, muito mais importante esses tratamentos medicamentosos, que esse sim faz diferença e qualquer atraso de dias é muito importante para a evolução do câncer. Na preservação da vida, né? Exato. Agora, a gente fala porque não está na gente, né? Não, essa questão, por exemplo... o dano estético e psicológico né? Muito grande. É um negócio complicado, né? Da autoestima da mulher e tal, né? É que a gente tenta evitar de usar o judiciário como um instrumento de ficar passando na frente dos outros, né? Sim, então, sim. A fila porque o outro está na mesma situação também. Entendeu? Então, aí só porque um teve a ideia, o acesso ao judiciário, aí vai passar na frente do outro. Então, mas quando se trata de preservação da vida, de medicamento, de tratamento, aí não tem que se discutir. Sim. Doutor Rodrigo, quais são os outros direitos que talvez as pessoas desconheçam? Pois é. Por exemplo, alguns seguros de vida prevêem a cobertura securitária para o paciente que tem um câncer limitante ou incapacitante. No INSS, aposentadoria por invalidez, por exemplo, se o câncer e o tratamento dele gera uma invalidez reconhecida pela perícia do INSS, ele já consegue ser aposentado muito antes do tempo, por exemplo. Com o seguro? Não, a gente está falando de duas coisas, né? O seguro de vida privado, alguns seguros geram a cobertura para o câncer. Sim. Já no INSS, vamos falar, Previdência Geral. Se o tratamento do câncer ele é reconhecido pela perícia INSS que gera incapacidade permanente, também ele é aposentado. Isenção do imposto de renda nos proventos da aposentadoria. O cidadão é aposentado, mas ele continua pagando imposto de renda em cima dos proventos de aposentadoria. Se a perícia do INSS verifica a existência do câncer e tal, e confirma, ele recebe a isenção do imposto de renda. É um direito muito interessante. Outra, o tratamento do câncer gera uma incapacidade física ou motora parcial ou total. O paciente que tem essa característica confirmada pela perícia ganha isenção de imposto de renda de IPI, de IPVA
e ICMS na compra de um veículo adaptado, por exemplo. Ou quando ele precisa que o veículo seja dirigido por um parente, por exemplo, ele ganha isenção. Então, o valor do veículo cai para menos da metade. Entendeu? Então, são alguns dos direitos que muitas vezes o portador de câncer nem sabe que tem e não recorre. Muito bem. Dr. Rodrigo Machado Leal, que é advogado, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Renato. Este é o Notícia na Tarde.